um pouquinho mais curto hoje, porque os horários hoje complicados. Tá, não, A tranquilo, gente tem que fazer uma rapidinho. entrevista atrasada, porque era o cara ter entrado às 10 e ele entrou às 10h20. 10 horas e 33 minutos. A gente continua aqui agora para conversar com a nossa nutricionista, Daniela Alencar. No início do programa anunciamos o tema dela, que é intolerância alimentar e alergia, né, Dani? Muito bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. Dani, eu ia começar essa pergunta, essa nossa conversa, perguntando o seguinte. O número de alergias descobertas mais recentemente, pessoas que se descobrem alérgicas, tem aumentado absurdamente. Isso acontece por questões alimentares ou porque os exames que detectam as alergias melhoraram muito? Ou as duas coisas? Cacá, o que acontece é que, assim, as pessoas, elas estão se preocupando mais com a saúde, né? Elas estão tendo... os alimentos, eles modificaram muito, né? O nosso trigo, ele é altamente, né, geneticamente modificado, né? Ele tem altas quantidades de toxinas. Então, as pessoas têm problemas gastrointestinais mais aflorados, né? O nosso corpo, ele tá muito mais sensível. E aí, a gente tá pesquisando mais sobre isso, né? Então, essa questão das pessoas estarem desenvolvendo mais alergias e mais intolerâncias é tanto pela qualidade nutricional da nossa alimentação hoje, quanto a gente está mais preocupado com o nosso todo o sistema digestivo, entendeu? E aí, eu quis falar muito sobre esse tema, justamente, a Lê até falou comigo assim, semana passada, Dani, mas eles não vão confundir, não foi, Lê? Mas é a diferença de alergia para intolerância. Aí eu Acho falei, que a alergia é até mais perigoso, né, Dani? Então, é porque pode dar o choque anafilático, né? Que é quando você pode ter levar até a morte, dependendo da alergia. E existem alergias que são tardias, né? Que a gente vai desencadear depois, principalmente a nozes, a mariscos, né? A Letícia, por exemplo, estava citando o caso da mãe dela, que descobriu que tem intolerância ao leite agora, recentemente. Por exemplo, intolerância ao leite. Você pode desenvolver uma intolerância ao leite ao longo da vida? E eu ia te perguntar o seguinte... Essas intolerâncias, elas também podem ser revertidas, ou seja, eu posso deixar de ser intolerante a algum tipo de alimento ao longo da vida, conforme a idade vai passando? Então, são duas questões, né? A alergia é como se o corpo ele não reconhecesse algum tipo de alimento e ele desencadeasse uma resposta inflamatória, né? Uma resposta imune ali. E aí a gente vai ter o quê? A gente pode ter vários sintomas. O mais sério seria o choque anafilático, mas a gente pode ter coceira, o lábio ele inchar, né? Então você tem vários sintomas. Geralmente a alergia ela é uma reação imediata. Então assim que a pessoa ingere, ela já tem aquela reação alérgica imediata. E aí precisa procurar o pronto-socorro, né? Já a intolerância, não, ela pode demorar alguns dias e ela é desencadeada principalmente por uma falta de uma enzima. Então, a pessoa, ela tem uma deficiência enzimática que pode estar levando a esses sintomas, entendeu? E eles podem, eventualmente, no caso da intolerância, da alergia eu imagino que seja mais difícil, mas no caso da intolerância, ela pode se reverter ao longo do tempo ou não? Então, como é uma deficiência enzimática, não. O que você acontece é que, assim, a gente tem as enzimas, a gente pode tomar ela. Igual, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, você pode utilizar, vou no aniversário, sei que eu vou em algum local que eu vou estar ingerindo mais, e aí você toma a enzima lactase, e aí você faz a ação da enzima que você teoricamente não tem no seu corpo. O que a gente consegue melhorar na nutrição é o quê? É todo o processo intestinal. Então, se você melhora o processo intestinal com probióticos, que são aquelas bactérias boas, tira aqueles alimentos que são mais fermentativos, né, que tem alguns alimentos que fermentam mais, você melhora todo o processo digestório, a pessoa pode ficar, sentir um pouco melhor ao ingerir esses alimentos, porque todo o seu processo digestivo está melhorado. Agora, as enzimas, o ideal é que a pessoa, ela faça o consumo desse mix de enzimas. Você pode comprar até pronto, o ideal é você procurar o profissional, um gastroenterologista, um nutricionista para fazer essa avaliação e tá te direcionando se você deve tomar um tipo... Porque tem pessoas, Cacá, o que acontece? Que elas acham que elas são intolerantes, elas fazem o exame e pode dar negativo.
A maioria dos meus pacientes acontece isso. Porque às vezes não é a lactose que você é intolerante. É a quantidade de aditivo químico, de conservante, preservante que tem no alimento. E às vezes, se você é uma pessoa mais sensível, você pode ter a distensão abdominal que as pessoas sentem, que é a flatulência, os gases, você pode ter um pouco mais de diarreia ou constipar, por essa sensibilidade. Não teoricamente você é intolerante, você pode ser sensível à quantidade de aditivo químico que tem nesses produtos. Que pode acontecer com produto industrializado, que tem muito corante também, entendeu? Agora, Dani, a indústria farmacêutica, a indústria medicinal, ela tem um tipo de, vamos dizer assim, de preparatório, ou de pós ou antes para pessoas alérgicas. Suponhamos, para quem tem lactose, tem remédio que se toma, né, que se compra facilmente, a pessoa vai numa festa de aniversário, ou come um bolo, ou come alguma coisa que está com leite, para ela não se sentir mal, ela vai lá e toma aquele remedinho que corta o efeito. Agora, para alergia. Ela pode chegar num restaurante e simplesmente comer um peixe frito que foi frito na mesma gordura do camarão, que ela é alérgica a camarão. E ela não sabe disso. Ela não está comendo camarão, mas ela está comendo alguma coisa ali e provoca uma alergia. Existem medicamentos para combater assim na hora? Então, algumas creches, elas até utilizam, né? Porque as crianças, geralmente a mãe não sabe, né? Nunca. São as injeções. Mas o ideal é que assim que você sentiu, né, que você viu que é criança, ou que você sente a boca inchada, o olho inchado, a pele ficando com aquelas manchas avermelhadas, você procure imediatamente o pronto-socorro. Para quem é alérgico, é uma resposta imune, o corpo está reconhecendo aquele alimento como um alimento que ele não vai ser digerido. Então, para quem é alérgico, sentiu os sintomas, né, anormais ali naquele momento, é imediatamente procurar um pronto-socorro. A intolerância, como é uma deficiência enzimática, de uma falta de enzimas, não é o seu corpo reconhecendo o alimento como um agente estranho. É o seu corpo não conseguir digerir aquele alimento. Aí você vai consumir as enzimas para poder fazer aquele processo digestivo. Na reação alérgica, não. Você pode tomar o que for, que você não vai... O seu organismo, ele não reconhece aquilo ali como um alimento. Por isso você precisa procurar imediatamente pronto-socorro. Quem é alérgico não deve consumir aquele alimento que você previamente tem alergia. Os alimentos mais alérgicos é porque você tem uma intolerância à lactose, você pode ser alérgico à proteína do leite, que são coisas diferentes. Então, o leite, ele é muito alérgico. Os ovos, dá muita alergia. As oleaginosas, nozes, castanha. A leguminosa, que é o amendoim, também dá muita. Algumas frutas, como a melancia, o kiwi, ele é muito alérgico. O kiwi é muito alérgico. Eu não sabia do kiwi. A Beth, ela tá contando aqui pra gente, o filho dela é alérgico a corante amarelo. E remédios como ibuprofeno, também já quase levou ele à morte. Ela falou, a alergia dele a qualquer coisa corante amarelo, deixa ele com muita diarreia, gases, inchado, a barriga incha, o olho também incha. Ou seja, ao simples corante que a gente nem percebe às vezes, né, Dani? E você vê que é um corante específico, né? O corante amarelo. É porque, se vocês perceberem, a quantidade, né? Olha como o corante presente nos alimentos, ele tem um alto poder inflamatório, né? A alergia das crianças por corante, e cada vez nossos corantes vão ficando mais fortes e mais... Tudo que vocês verem, gente, por exemplo, um alimento, se ele é azul, não tem nada, não tem... Por exemplo, um alimento que ele é mais vermelho, você pode até justificar um corante de uma beterraba. Um alimento que ele é mais amarelo, você pode até justificar um corante de uma cúrcuma. Agora, você vê que é um alimento com uma cor muito fluorescente, que você vê que aquele muito azul, você já percebe que tem uma quantidade maior de corante, que com certeza é um corante químico. Porque aquele tom mais brilhoso, o alimento ele não vai conseguir deixar. Mesmo se for uma cúrcuma, que as pessoas usam muito para poder, a clorofila, que né, para deixar aquele tom mais verde, né? Mas existem tons muito rosa demais, né? Aquela cor mais... Provavelmente é um corante altamente artificial, entendeu? E essa alergia, a pessoa pode desenvolver com o passar dos anos. Principalmente marisco e nozes, por exemplo, a pessoa geralmente vai desencadear depois adulto, né? Ok. Eu tenho uma série de dúvidas que são específicas, mas a gente está com o horário um pouquinho apertado hoje, Dani. A gente vai encerrar, mas eu acho que na semana que vem eu vou voltar nesse assunto.
Até porque a gente tem um número de pessoas com alergias específicas, tal, que certamente vão participar desse programa. A gente hoje, como eu disse, está com o horário um pouquinho apertado. Semana que vem a gente retoma, tá bom? Tá, Jó. E quem tiver dúvida já quiser ir mandando, né, Lê? A gente, semana Com que vem, a certeza. gente já responde todo mundo. Então tá ótimo. Gente, são 10 horas e 42 minutos, a gente está indo pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de jazz.